treinamentos arquivos, tem vários programas que a gente vai usar na aula de hoje. Esse aqui, Enable Flash. Esse aqui, Enable Shockwave, Enable Silverlight. Esse aqui é o programa que a gente vai usar hoje. Esses dois, se quem não conseguir resolver, você pega esse resolvido. E esses aqui são os programas para instalar o Power View. Então são esses que estão em verde, serão usadas para o Power View, tá? Então assim que vocês instalarem essa versão nova do Excel, vocês vão aparecer, o Power Pivot vai aparecer automaticamente e o Power Map também vai aparecer. Só que o Power View não aparece. Então a gente primeiro precisa rodar esses 3 programas aqui, tá? E depois você executar esses que estão com a bolinha verde aí, tá? Então começa por aqui, tá? Então primeiro esse aqui, segundo esse aqui, terceiro esse aqui e por último esse aqui. Depois que vocês fizerem isso, então isso vai habilitar o Power View, ok? Então vamos voltar lá. Então, para habilitar o Power View, eu preciso fazer o download dessas 3 coisas. Ó, download dessa, instala essa também, e depois você executa isso aqui. Tá? Aí, a partir desse momento, vocês vão ter a possibilidade de ver esse novo ícone aí. E aí, para isso, dá uma olhada nesse tutorial aqui, que ele explica direitinho como você habilitar o menu do Power View, tá? Então, nós não vamos ver isso aqui hoje, mas para habilitar o Power View, que é um dos 3 componentes, Power Pivot, Power View e Power Map, tá? Então, esses 3, eles serão utilizados aí durante o programa. Hoje a gente não vai usar o Power View, vamos usar o Power Pivot. E o Power Pivot já deve estar instalado na sua máquina, ok? Onde que eu fui isso aqui? Eu estou aqui no mural de avisos do professor, tá? Então esse mural de aviso do professor eu vou colocar o que vai ser dado hoje e algumas dicas aí. Então seria sempre interessante que vocês olhassem isso aí. Onde que está esse aviso do professor? Na hora que você entrar aqui na tela principal, onde ferramentas e recursos, aí tem mural do professor aqui. E esse mural do professor põe a aula 13 de julho, ok? Então, pessoal, então o que eu queria passar inicialmente é como ativar o Power View, tá? Já o Power Pivot e o Power Map, ele já vem ativado nas versões que a gente deixou lá para vocês aí, tá? E ali explica, se por acaso não tiver ativado, como que faz esse processo, tá? Então agora, nesse momento, a gente vai mostrar algumas coisas do Excel. Então eu queria que vocês primeiro abrissem um dos arquivos aí que a gente deixou, que é esse arquivo Joint Cost aqui. Então, onde que ele está? Ele está junto com o Day 2. Então, como que você faz? Você roda lá, vai até o Day 2. E aí tem uma pasta que chama Treinamento do Excel. E aí você pega o arquivo aqui. Onde que
está o arquivo? Aqui não está o joint. Pessoal, acho que o joint cost. Vou subir ele aqui, eu acho que ele não veio, pessoal. Então, tem então 2 arquivinhos que a gente vai trabalhar hoje. Então eu queria que vocês já abrissem no Excel. Eu já vou habilitar aqui. Então agora todo mundo abrindo esse arquivinho. O arquivinho chama Joint Cost 13 de julho. Onde que está esse arquivo? A gente vem aqui no Day 2 e clica aqui em Treinamento Excel, tá? Conseguiram, pessoal? Assim que vocês conseguirem abrir esse arquivo Joint Cost, por favor, dê um OK aí no chat, fazendo um favor. Bom, pessoal, como a maior parte já abriu, a gente queria só mostrar algumas coisas que são importantes aqui nesse processo de alocação de custo. Vocês devem estar lembrados aí que, na verdade, a gente está uma preocupação muito grande como alocar os custos aí. Se a gente observar aqui, por exemplo, que o custo conjunto é 65 mil, o que a gente observa? Que se a gente alocar 65 mil para um único subproduto da apicultura, pode ser que ele torne esse processo inviável. Vejamos aqui esse caso aqui. O preço da venda aqui desse produto, mel, é R$3, tá? Se a gente multiplicar pelas unidades produzidas, que é 6.600, a gente tem 19.800. Isso aqui é muito inferior ao custo conjunto, ou seja, não dá para jogar o custo apenas num subproduto. Tá? Então, a gente precisa pensar um pouquinho antes do processo. Agora, nesse caso especificamente, não sei se vocês observaram, existe a possibilidade de você fazer um processamento adicional. E aí isso tem um custo adicional. Mas, por outro lado, ele acaba gerando um valor de custo adicional e também se observa, mas que ele acaba gerando uma venda, um custo a mais. Então, você gasta 5 a mais, mas você tem uma venda de 24. E a partir do momento que você tem essa venda de 24, você consegue um valor muito maior para vender. Então, aqui são duas coisas interessantes para a gente avaliar. A primeira delas é que não dá,
quando a gente fala joint cost, a gente está falando em custos que não é tão fácil você alocar por subprodutos. E se não é fácil, a gente tem que adotar um método, um critério para essa alocação aí. E aí o segundo problema que ele coloca aqui é o fato de, se a gente vender sem processar nada, a gente ganha muito pouco. Se a gente vender processando um pouquinho mais, a gente ganha muito mais. Então, acho que é importante que a gente tenha em mente isso. Agora, esse 65 mil, que é o custo conjunto, se a gente jogar só para um produto, pode tornar a venda dele inviável. Então, a gente precisa ter algum critério para que a gente possa alocar os custos para o subproduto. Então, quando a gente está falando em joint cost, a gente está falando em custos que não é tão fácil alocar para os subprodutos. E se não é tão fácil, a gente precisa adotar um critério que pode ser mudado de empresa para empresa, mas a gente tem que avaliar os resultados, porque conforme você fizer esse tipo de alocação, você pode inviabilizar a venda dele, ok? Então, se vocês olharem aqui, esses custos aqui, a gente tem, a gente colocou os produtos e tal, e aí a gente tem algumas possibilidades aqui. Se eu clicar aqui nesse primeiro, a gente observa aqui um valor dele, tá? E a gente tem que olhar aqui também, por exemplo, a fórmula dele. Então, o Excel, ou você coloca um valor, ou você coloca uma fórmula. Para colocar uma fórmula, a gente sempre coloca igual. Então, como é que eu fiz esse processo aqui? Então, se eu tenho que multiplicar esses dois, basta eu clicar aqui em cima, colocar o igual, e aí eu clico aqui nesse primeiro valor, ponho um asterisco, que é a multiplicação, e clico com o mouse nesse segundo valor, e dou Enter. Então, ele já faz a multiplicação. Mesma coisa desse aqui, olha, tem um valor aqui, tem um segundo valor, e aqui eu tenho um terceiro valor. E esse terceiro valor é uma fórmula, o Excel que vai calcular. Então, tem igual aqui o B13 e o B14. Tá? Então, agora, a gente vai fazer um exemplo aqui, adicional. Então, vou colocar um subproduto. Então, eu vou colocar aqui sub B, tá? E a gente vai colocar, inventar alguns valores aqui, tá? Então, eu vou dobrar os valores aqui. E agora eu queria que vocês preenchessem toda essa coluna aqui que eu tô pintando aqui. Então eu queria especificamente que vocês calculassem essas fórmulas aqui. Então vamos lá, pessoal. Tem dúvida, pergunta? Então é só um exemplo aqui que a gente vai fazer, que isso aqui é muito parecido com o que vocês estão fazendo aí. A gente tem alocação de custos, tem subprodutos, um zoom.
Pessoal, pode ir perguntando, pode ir escrevendo, como o Pedro fez aí. Não estava para enxergar direito, a gente deu um zoom. Então, hoje a gente está treinando aí para resolver a solução do Excel. Então, à medida que a gente vai tendo um problema para resolver, a gente vai trabalhando com foco nesse problema aí. Então, se alguém tiver dúvida, a gente pode até compartilhar a tela se houver necessidade, e a gente também pode perguntar ou escrever aí no chat. Pessoal, alguém teve alguma dúvida em relação à fórmula, como fazer a fórmula? Conseguiram fazer a fórmula da multiplicação? Ótimo, Pedro. Pedro, você conseguiu colocar lá na linha 21, 22, 23 também? Isso que o Pedro está falando é o seguinte: quando você quer puxar um valor, por exemplo, se você quiser aqui puxar um valor desse 158, você põe o igual e aí você clica da onde você quer puxar e dá Enter. Então ele puxa, tá? Então novamente, se você quiser puxar um valor, você dá igual, aí você escolhe a célula que você quer puxar e ele traz o valor. Ok? Pessoal, por que a gente está fazendo esse exercício aqui? Esse exercício vai ajudar vocês na solução do problema. Então, eu estou falando aqui de uma forma organizada, como seria uma das formas, claro que tem várias, de você apresentar o resultado aí da solução do problema. Pessoal, então vocês já conseguiram fazer essa etapa, a gente passa para o próximo item da pauta do dia, que é começar a mexer com Power Pivot. E aí isso significa que as pessoas já devem ter instalado o programa. Caso você não tenha instalado ainda, vocês vão visualizar todo o processo, como está sendo gravado, vocês podem repetir o processo em casa depois. Mas é importante que você faça a instalação de uma cópia aí, uma cópia que vale por 30 dias, por exemplo, o 2019 ou o 365 profissional,
Pois não, Vinícius. Vinícius, o importante é que você tenha uma cópia. O Power Pivot, ele já, assim que você tiver essa cópia daquelas que eu coloquei, que já estão habilitados o Power Pivot, ele já vai aparecer no menu. Se vocês observarem aqui na minha tela, logo ali em cima, ele vai aparecer automaticamente lá. Já o Power View, você precisa seguir a receitinha que está no mural do professor. No mural dos professores, ele explica passo a passo e dá um link do YouTube que vai te ajudar nessa tarefa. Então, para que a gente possa, na aula de hoje, a gente precisa ter o Power Pivot. Lembro que o Power Pivot e o Power Map são dois que são instalados automaticamente ou estão habilitados na versão do Excel. Agora, caso contrário, eles não estejam instalados, vocês têm que vir aqui, está escrito lá no guiazinho, arquivo, opções, tá? Suplementos, suplementos com, clicar o botão ir, e aí tem que estar habilitado aqui, ó, Power Map, Power Pivot e Power View. De novo, vamos fazer esse processo, arquivo, opções, suplementos, clicar aqui, suplementos com, clicar o botão ir e selecionar essas três aqui, ó. Pode selecionar tudo se quiser. Power Map, Power Pivot, Power View. Eu já selecionei tudo, fica mais fácil. Aí eu dou OK e aí ele aparece aqui em cima o Power Pivot. É a nossa nova ferramenta do Excel. Ok? Então, onde que está o Power Pivot? Ok? Então, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida em relação a esse joint aqui, esse arquivo joint cost 13 de julho, a gente vai passar o próximo exercício aqui, o próximo Excel, tá? Que, na verdade, é o F-Vendas 13 de julho, mas a gente não vai abri-lo agora, não. Eu vou aqui, arquivo, fechar. No meu caso aqui eu não vou salvar, mas a gente vai trabalhar com esse arquivo aqui. Mas eu não queria que vocês abrissem o arquivo agora, não. Eu estou querendo que vocês abram um arquivo Excel em branco, novo. Então eu queria que todo mundo abrisse aqui um arquivo Excel em branco. E agora a gente já vai começar a trabalhar o Power Pivot. Então, aqueles que ainda não conseguiram instalar o Power Pivot, então vão observar atentamente aí o processo, tá? De tal forma que vocês possam entender o processo. Claro que a gente vai sempre repetir esse processo, várias aulas, de tal forma que vocês possam aprender de uma forma bastante sólida, ok? Mas fiquem tranquilos que assim que terminar a aula eu já faço essa gravação. E também, se vocês olharem lá na pasta do Excel, já tem esse exercício já resolvido. Então, vocês vão ter a possibilidade de ver uma solução do caso aí. Então, agora eu queria saber dessas pessoas com quem já tem uma versão que aparece lá o Power Pivot. Só para a gente ter uma noção aí de quantos já conseguiram e como que a gente vai poder ajudar esse processo. Se você tem
essa versão do Power Pivot, você coloca aí que você já tem, tá? Aqueles que não possuem isso aí, entrem em contato com a Paloma, que a gente vai tentar ajudar vocês aí de uma forma mais particular, ok? Mas é importante que vocês baixem aquela versão que é gratuita por 30 dias para que vocês possam desenvolver na disciplina. Então, essa é uma ferramenta que a gente está trabalhando, que chama Ferramenta de Visualização do Excel, e normalmente está associado ao BI, que é Business Intelligence, ok? Então, nós estamos trabalhando aqui no Power Pivot, tá? Nós vamos trabalhar agora com Power Pivot. Então, a primeira coisa que a gente faz no Power Pivot é a gente tem uma parte que a gente chama tratamento de dados. Tá? Então, por que é importante a gente trabalhar com essa parte de tratamento de dados? Porque, eventualmente, a gente está trazendo lixo para a sua planilha, isso significa um problema muito grande na hora de gerar os relatórios. Então, a gente tem que trazer o arquivo, mas antes de trazer, habilitar umas ferramentas que a gente possa avaliar antes de carregar a planilha, ok? Então, é importante que a gente tenha em mente, deixa eu ver se eu consigo... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Excel é clicar Dados. Tá? Dados. Okay? A segunda coisa que a gente vai fazer é obter dados. Ok? Então, uma vez que a gente obter dados, a gente clica aqui do arquivo. Então, a gente vai... Então, clica dados, depois obter dados, depois de arquivo e depois pasta de trabalho. Pessoal, se estiver muito rápido, dá uma parada aí, pergunta que a gente vai ajudando aí sem problemas, ok? Então, dados, obter dados, de arquivo e pasta de trabalho, ok? E aí a gente vai pegar qual arquivo? O F Vendas 13 de julho. Esse resolvido é para que, se você teve algum problema aí durante a aula e não conseguiu acompanhar, você já tenha resolvido lá, mas durante a aula a gente vai tentar fazer. Então, eu selecionei o arquivo aqui, então lembrando que a gente vai selecionar esse arquivo aqui, 13 de julho. Ok? Na hora que a gente fizer assim, a gente clica em importar. Agora eu queria parar aqui nesse ponto aqui, que é um ponto muito importante do processo, e eu queria saber se todos aqueles que já possuem o arquivo, o Power Pivot, e mesmo aqueles que não conseguiram, conseguiram chegar até aqui. Claro que quem não tiver já instalado o Power Pivot não vai conseguir fazer todo o processo. Então, aquelas pessoas que já conseguiram chegar até essa tela, por favor, dá um OK aí. Aquelas que possuem alguma dúvida em relação a como chegar até aqui, por favor, se manifeste no chat ou abra o microfone, fazendo favor.
Felipe, é verdade, só tinha um, mas você deve dar, clica o F5 aí que ele vai atualizar e já vai ter a versão não resolvida, tá? É que no começo da aula não estava as mesmas, você tem toda a razão. Tenta aí de novo, aperta F5 e tenta carregar o arquivo, tá bom, Felipe? Então, pessoal, assim que vocês chegarem nessa tela aqui, eu vou selecionar essa primeira opção aqui, que tem aqui uma faixinha azul, tá? Se bem que da outra funciona também, mas eu costumo selecionar essa aqui. Assim que eu clicar o F Vendas, ele vai aparecer do lado direito aqui as vendas. E aí eu não posso clicar esse carregar, e sim o transformar dados. Então eu vou clicar essa opção aqui. Ok? Então eu selecionei o F Vendas lá em cima, que tem uma faixinha azul. Depois eu vim aqui em transformar dados. Ok? Assim que eu clicar o transformar dados, olha o que aparece, pessoal. Aparece um negócio que chama, eu acho que é bom a gente ir aprendendo, ver direitinho o que significa cada um. Power Query. Por que é importante a gente saber a qual a janela que já está entrando? Quando vocês forem aprender o Power BI, que é o top aí da área da Microsoft, ele também usa esses mesmos termos. Então fica mais fácil de você migrar para uma outra opção, que eu acho que é bem interessante, aqueles que tiverem interesse, uma vez que vocês aprenderam o Excel com Power BI, o processo natural é você migrar o Power BI. Quando vocês aprenderam o Power Pivot do Excel, vocês migrarem para o Power BI. Ok? Então, pessoal, agora, lembra que eu falei para vocês que não seria importante, seria importante que não fosse carregado direto no Excel e sim passasse por esse processo que a gente chama de avaliação, análise dos dados, de tal forma que a gente não gerasse nenhum ruído, nenhum problema na hora de analisar os dados. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui eu vou clicando aqui nos cabeçalhos e vão vendo o tipo de dados que ele tem. Esse tipo de dado, ele aparece aqui do lado dele, tá vendo? ABC é texto, aqui parece um calendário que é uma data. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, tá vendo? Ao lado esquerdo do nome, do rótulo da coluna, aparece um símbolo. Ele pode ser 1, 2, 3, numérico, ABC, que é texto, ou pode ser um calendário. Ok? Por que é importante nesse processo? A gente pode eventualmente mudar. Como que a gente muda? Se eu clicar aqui em Go Automóvel e vier aqui tipo de texto, eu posso mudar o tipo de texto. Tá? Mas eu observei aqui que potência está certo, cor está certo, quantidade vendida está número, está certo, valor unitário também é número, vendedor é texto, cliente é texto e o valor total é número aqui. Então ele já está colocado de um formato bastante adequado, de tal forma que a gente possa avaliar ou passar para a próxima etapa com uma tranquilidade aí que os dados estão corretos. Agora, caso não tivesse, eu teria que fazer esse processamento, tá? Ou muda. A hora que você clica aqui, a coluna tem o tipo de texto aqui, onde você pode mudar, ok?
Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse processo? Se tiver alguma dúvida, se manifeste aí para que a gente possa passar para a próxima etapa. Então, essa etapa eu chamo a etapa de avaliação ou pré-processamento dos dados, onde a gente vai avaliar se os formatos estão adequados ou se há algum problema com os dados antes de a gente passar para a próxima etapa. Ok? Assim que a gente conseguiu fazer esse processo, a gente vai clicar aqui em fechar e carregar. E aqui a coisa mais importante que tem, pessoal, tem duas opções aqui. Fechar e carregar para. A gente tem que usar essa segunda aqui, tá? Não usar a primeira por enquanto, tá? É importante isso. Aí, uma vez que a gente clicou aqui, fechar e carregar para, ele vai aparecer algumas opções aqui. E a gente tem que selecionar apenas criar conexão e adicionar. Então, é muito importante que a gente selecione essas duas opções aqui. Essa opção aqui e essa opção aqui. Então, a gente precisa clicar essas duas opções aqui. Depois que a gente clicou fechar e aquela opção para, a gente aparece essa opção de importar e você seleciona essa opção aqui e essa opção aqui. Ok? Na hora que você fez isso, você vai dar OK. Na hora que você der OK, pessoal, olha aqui que vai aparecer. Aquela mesma planilha agora aparece em um formato diferente aqui. Pessoal, todo mundo conseguiu chegar até esse ponto? Se não conseguiu, pergunta e a gente pode tentar ajudar aí. Até aqui OK, pessoal? Coloca um OK aí se vocês conseguiram chegar até aqui. Se não conseguiram, a gente pode tentar fazer de novo aí. Só o José Arthur que conseguiu, pessoal? Mais alguém? Se quiser, eu posso fazer de novo o processo, não tem problema nenhum. Então vamos repetir o processo aqui, pessoal. Eu vou começar do zero aí e a gente pode ir fazendo todo o processo. Então a primeira coisa que eu fiz é a planilha em branco, tá? Então aqui tem uma planilha em branco. Uma vez que a gente tem a planilha em branco, a gente vai em dados, obter dados do arquivo e da pasta do arquivo. Então, com a planilha em branco, lembrando por que a gente não carrega direto? Porque a gente precisa avaliar se os dados estão adequados antes de carregar no Power Pivot. Porque o Power Pivot é uma ferramenta de visualização. Então, antes que a gente faça todo o processo, a gente precisa garantir que não tenha nenhum problema com os dados, o formato está ok, etc. Então, por isso que a gente adota essa etapa intermediária, não carrega direto, carrega de uma forma indireta os dados, tá? Então, dados, obter dados do arquivo e da pasta de trabalho. E aí vocês vão procurar aí no seu caso onde está. Nós vamos pegar o F-Vendas não resolvido e vamos clicar em importar. Ok, pessoal? Então, dados, tá? Obter dados do arquivo e a gente vai escolher o F-Vendas 13 de julho e clicar em importar.
Assim que a gente fizer isso, terminar esse processo, vai aparecer a opção aqui de você escolher o que você quer. Eu sempre escolho esse primeiro aqui, ele tem os dois, são iguais, só que o primeiro tem uma faixinha azul. Eu clico na faixinha azul, vai aparecer os dados aqui do lado direito, e eu vou clicar aqui transformar dados. Algumas versões têm um nome diferente de transformar, mas aqui só tem 3 botões, você vai pegar o do meio aí. Tá? Eu clico aqui em transformar dados e aí vai aparecer como se fosse um Excel dentro de um outro Excel. Só que esse Excel, se você olhar o nome dele aqui em cima, ele chama Power Query. Ok? Então aparece um Excel, aparece uma planilha Excel dentro da planilha Excel. E aqui que eu falei para vocês, data de venda, estado, eu preciso verificar do lado esquerdo se o formato está adequado. Como que eu vejo isso? Do lado esquerdo tem 1, 2, 3, ABC ou um calendário. Nesse aqui tem um calendário aqui. A Paloma tá dizendo que o F-Vendas 13 de julho é o mesmo arquivo e o F-Venda é igual. Ok? Então agora a outra etapa, depois que eu cliquei aqui de importar, é vir aqui e carregar. Agora essa é importante aqui, se a gente tem que pegar essa segunda opção, nunca pode pegar essa primeira nesse momento que eu estou ensinando. Nessa etapa que eu estou ensinando, a gente usa só para. E aí assim que eu clicar para, essa é a parte mais importante aqui. Eu não posso, eu tenho que clicar aqui apenas criar condição e adicionar antes de dar OK. Então isso é o mais importante desse processo, pessoal. Eu preciso colocar essa opção e preciso colocar essa opção aqui. Então é importante que a gente coloque apenas criar conexão e coloque também adicionar esses dados ao modelo. Ok? Se não fizer isso, a gente não vai chegar no caminho certo. Então, a hora que eu der OK aqui, ele não aparece nada, tá? Vou apagar esse aqui, que já é um antigo. A única coisa que ele vai aparecer é essa planilha aqui, tá vendo? Uma planilha em branco. Do lado direito aqui vai aparecer F-Vendas, ou F-Vendas aí 13 de julho, e não vai aparecer nada aqui do lado direito aqui. Ok? Então todo mundo deve chegar nesse ponto aqui, tá? Agora que a gente vai começar a mexer no Power Pivot. Tá? Então, uma vez que está nesse ponto aqui, a gente vai chegar no Power Pivot. Vai começar agora a mexer com o Power Pivot, ok? Aí eu vou clicar no menu do Power Pivot e aí eu vou entrar na opção aqui, gerenciar. Acho que anteriormente eu tinha mostrado já o resultado, acho que não passei por esse processo aí, desculpe. Então, depois que a gente apareceu aqui do lado direito F-Vendas, eu vou aqui nesse Power Pivot, no menu, e aí eu vou clicar a opção gerenciar, tá? Ok? Então, depois que apareceu o F-Vendas aqui do lado direito,
a gente clica em gerenciar. E aí sim aparece aquela tela que eu havia mostrado anteriormente. Então observe que apareceu aí uma tela, parece um novo Excel aqui, que ele está por cima daquela que está em branco. Então lembrando para vocês que existe uma versão já resolvida lá naquela pasta de trabalho do Excel, onde vocês terão a oportunidade aí de olhar o exercício resolvido. Vocês conseguiram chegar a essa tela? Lembra que o Excel aqui embaixo, a gente clicou Power Pivot, gerenciar e aparece essa tela aqui. Agora, eu vou voltar aqui para pegar algumas informações importantes aí para que a gente possa... Ferramentas e recursos... Mural do professor, que eu vou pegar a informação da sala da aula de hoje, que a gente vai usar nessa disciplina. São esses 3 arquivinhos aqui, essas 3 linhas, tá? Esse aqui são os arquivinhos que a gente colocou. Paloma tem razão, não está aqui o F-Vendas. Deixa eu colocar aqui. Se deu certo. Agora tá. Bom. Então é esse o ponto que a gente estava, tá? Lembrando que isso aqui ele apareceu em cima da planilha que está depois que eu cliquei Power Pivot e gerenciar. Então agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho nessa planilha de tal forma que a gente vai poder incrementar a tabela dinâmica. Então o que a gente está fazendo, a gente vai continuar usando o Excel, a tabela dinâmica do Excel, mas a gente vai usar uma tabela dinâmica que vai ter mais recursos, mais campos, que é o que a gente está querendo fazer, ou seja, dar um upgrade na tabela dinâmica do Excel. Então aqui nós temos aqui os campos exatamente como a gente viu, estão presentes no Excel, e agora a gente vai criar alguns campos aí para que a gente possa somar algumas colunas. Então eu vou colocar aqui os campos que a gente vai estar trabalhando aqui no chat, de tal forma que vocês vão poder, aqueles que não quiserem digitar, vão poder copiar. Então aqui, pessoal, uma das grandes vantagens do Power Pivot é que a gente pode fazer algumas fórmulas, tá? De tal forma que a gente possa gerar alguns gráficos mais interessantes. Por exemplo, a gente pode somar a quantidade de itens vendidos, a gente pode ver o máximo da quantidade vendida, o mínimo,
A fórmula ali tem um que está escrito máximo e o outro é mínimo, não máximo. Se a gente pegar esse campo quantidade vendida, a gente pode totalizar e poder pegar um máximo e mínimo. E depois a gente pode pegar, por exemplo, por automóvel, qual é o máximo e mínimo, por estado, qual é o máximo e mínimo, por vendedor, qual é o máximo e mínimo. Então, são recursos adicionais que a gente vai incorporando aí na tabela dinâmica, tá? Então, a primeira forma, eu normalmente, como é embaixo da coluna quantidade vendida, eu coloco aqui embaixo que a gente tem que colocar essas totalizações, depois dessa faixa aqui. Eu coloco embaixo da coluna, porque como se refere a essa coluna, a gente vai colocar. Então, olha aqui como é que eu faço. Eu clico aqui embaixo, e aí ele aparece o menu aqui em cima, ele aparece a opção de digitar aqui em cima. Então, eu vou pegar aquela primeira fórmula lá, que chama total, quantidade vendida, aí 2 pontos igual. Essa é a forma de calcular aqui dentro dessa ferramenta. E olha que legal aqui. Eu vou digitar uma ferramenta para somar. Aí eu começo a digitar o S, e aí ele aparece já a soma. Na hora que eu dou Enter, ele já mostra quais os campos que você quer somar. Eu quero somar a quantidade vendida. Aí eu dou 2 cliques e aí eu fecho o parênteses aqui. Tá? E aí ele, se eu abrir aqui, eu vou ver que o total está lá. Então ele fez o total vendido de todo mundo. Aí depois, se eu filtrar por automóvel, estado, vendedor, ele vai aparecer lá. Se você não quiser fazer isso manualmente, você copia ali do chat. Só lembrando que o mínimo eu pus a fórmula errada ali. Aí eu venho no próximo linha aqui, e aí eu vou lá em cima, aí eu posso copiar do chat lá a fórmula ou digitar. E para digitar, eu ponho aqui, ó, max venda em quantidade, 2 pontos igual. E aí eu ponho a fórmula max, o enter, e aí ele já pergunta que eu quero o máximo de quê? Aí eu vou ter que achar F vendas, que é o nome do arquivo, da planilha, né? E vou pegar a quantidade vendida, dá 2 cliques e fecho o parênteses. Aí ele já pegou a máxima de vendas 26. Pessoal, vai perguntando, tiver dúvida, se não conseguiu chegar até aqui, nós vamos ajudando, ok? Então, se você não quiser digitar, você simplesmente copia da tela. Lembrando que esse último aí que eu coloquei, ele não é máximo, é mínimo. Então, a fórmula é mínimo, tá ok? Então, eu vou para o próximo aqui e vou fazer a mesma coisa. É o mínimo vendas em termos de quantidade. 2 pontos igual a função mínima, enter. Aí ele vai procurar aqui o F-vendas, que é a planilha, e eu vou procurar o campo dessa planilha, que é a quantidade vendida, e dou para fechar o parênteses, isso é manual. Então a gente obteve aí 3 novos campos que serão utilizados na tabela dinâmica. Então agora é importante que todos tenham conseguido chegar aqui, aqueles que já têm o Power Pivot instalados. Tudo bem, pessoal? Aqueles que já possuem o Power Pivot instalados conseguiram chegar até aqui. Lembrando que quando você digitar a total quantidade vendida e se não aparecer o valor, aparecer um triangulinho, uma interrogação, significa que tem algum caractere errado nesse processo. Aí você copia ali do chat, lembrando que o último é min, MN, não máximo. E aí, se tiver tudo certo, ele dá o valor correto. Se tiver errado, ele não põe o valor. Ok, pessoal?
Qual o valor, Cassiane, que você se refere? Quando eu cliquei aqui embaixo, Cassiane, eu digitei a fórmula aqui em cima e a hora que eu dei Enter, ele calcula o valor, se não tiver nenhum erro de digitação. Para evitar erro de digitação, copia aí do chat a fórmula e aí vai ficar mais fácil o processo. Então nós temos aí 3 novos campos: total quantidade vendida, max venda quantidade e mínimo vendas quantidade. Então isso que é importante que vocês tenham até o momento. Tudo bem, pessoal? Vai dando ok aí se já conseguiu. Quem não conseguiu, vai pedindo um help aí que a gente ajuda. Então, lembrando, pessoal, que esse arquivo resolvido já está lá disponível lá na pasta do Excel. Essa pasta Excel vai ser a mesma ao longo do curso, portanto, vão ter todos os materiais disponíveis. Além do vídeo que vocês vão poder rever todos esses passos que eu fiz aqui. Israel, sempre como nós estamos na aula do Day 2, logo quando terminar aqui a aula ou até o final chegar a hora do almoço, eu faço a conversão do vídeo e jogo no mesmo lugar onde a gente desenvolveu as tarefas. Então você vai ver, no Day 2 vai ter um vídeo hoje, tá bom? E aí você pode ir mais devagar, aí um vídeo que vai estar disponível no YouTube, onde vocês vão poder ver devagarzinho aí todas as etapas. Além do arquivo já com a resolução pronta. Ok, pessoal? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu cliquei o Power Pivô, lá o menu, pus gerenciar. Aqui eu coloquei 3 novos campos, que vai incrementar as possibilidades aí da visualização dos dados usando a tabela dinâmica. Então, nesse momento que a gente fez 3 funções, a gente vai... Isso aqui são que a gente chama função DAX, tá? DAX, se vocês colocarem na internet, vocês vão achar, tem milhões de funções aí do Excel que a gente vai poder usar e a gente vai aprendendo aí ao longo do curso, ok? Uma vez que você terminou de fazer essas 3 funções, a gente vai clicar aqui na opção tabela dinâmica. Agora a gente vai usar a tabela dinâmica do Excel, tá? Mas a gente vai usar de uma forma diferente, tá? Porque ela vai ter mais campos possíveis aí, ok? Então, tabela dinâmica, ok? E agora nós vamos usar essa tabela dinâmica nova. Só para vocês terem uma ideia como que vai ficar o arquivo, eu vou mostrar aqui para vocês. Então é mais ou menos assim que vai ficar o arquivo, tá? O de hoje aí. Esse arquivo resolvido que a gente já tem lá. Então a gente tem que transformar isso em alguma coisa parecida com isso aqui. Tá?
Então, a primeira coisa que tem, se eu clicar aqui no F-Vendas, que é a planilha que a gente tem, ela vai ter, além dos campos normais, vai ter mais 3 campinhos aqui que eu que fiz. Então, essa é a grande vantagem dessa ferramenta que possibilita ter novas possibilidades dentro da tabela dinâmica. Então, se eu pegar, por exemplo, o nome das pessoas como rótulo, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual que eu usei aqui. Deixa eu ver se é o vendedor que eu usei. Eu arrastei o vendedor para cá. Arrastei também o máximo de quantidade de venda para aqui, para valores. E arrastei o valor total aqui, campos valores. Então, o que ele fez aqui? Em vez de quantidade total, eu vou colocar... Acho que tá bom assim, quantidade vendida. Acho que eu tinha que colocar o valor total, que eu acabei não fazendo lá. Mas olha o que aconteceu aqui. Eu arrastei vendas. Eu arrastei aqui vendedor para linha. E arrastei esses 3 campos que eu calculei aqui. Tá? Com isso eu tenho a possibilidade de fazer um gráfico diferente. Tá? Se eu não quisesse vendedor, eu poderia colocar aqui estado. Se eu não quisesse estado, eu poderia colocar automóvel aqui. Então eu tenho a totalização de quantidade vendida por várias outras opções aqui. Mas eu vou deixar vendedor, tá ok? Tá? Então, a gente está fazendo tabela dinâmica, como a gente estava acostumado, mas a gente está fazendo uma tabela dinâmica que tem novas opções aqui. Tá? Isso não tinha antes. Então, agora a gente pode... Eu vou tirar essa opção consultas ou conexões para ficar maior aqui o espaço. Tá? Então, eu arrastei vendedor para cá, para a linha, e arrastei esses 3 outros aqui para cá. Tá? Ok? Então, agora a gente tem possibilidade de fazer operações aqui dentro sem problema nenhum. Só para facilitar o processo, eu vou tirar esse mínimo aqui, só vou deixar o máximo aí para a gente fazer uma coisa mais legal aqui. Então, aqui no somatório de valores, eu deixei total quantidade vendida e o máximo de vendas por vendedor. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Dá ok aí, se vocês conseguiram chegar até aqui. Então não mudou nada, pessoal, em relação à tabela dinâmica anterior. A única coisa que aconteceu foi a possibilidade de incluir novas fórmulas que vai me permitir uma riqueza de detalhes na apresentação. Agora nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez a aula anterior, só que a gente vai fazer sempre uma coisa a mais, tá? Então é importante que a gente preste atenção. Quando eu clicar aqui na tela qualquer, lembra que para inserir um gráfico, eu coloco aqui inserir gráfico recomendado. Agora observem bem os dados que a gente tem. Um valor é muito grande, outro valor é muito pequeno. Tá? Quando ocorre isso, se a gente escolher esse gráfico padrão aqui, olha o que acontece.
não aparece nada o outro, porque a ordem de grandeza é muito grande. Então, esse não é um gráfico adequado para esse conjunto de dados. Eu vou apagar aqui e vou lá inserir gráfico recomendado. Aí eu vou fazer o gráfico que chama combinação. A hora que eu faço combinação, eu tenho a opção de jogar um no eixo, o outro no eixo. Então, você joga o total do lado direito ou do lado esquerdo, um você põe em linha, outro põe em coluna, tá vendo? Ele dá a opção aqui de você ter essas opções aí. Então eu vou colocar aqui no eixo secundário, olha o que aparece aqui. Então são dois gráficos, dois eixos diferentes e agora ficou bem melhor. Não sei se vocês concordam aí. E eu posso clicar lá em Design e escolher um outro tipo de gráfico. Ok? Então como que eu fiz? Vou apagar de novo. Eu cliquei aqui, fui inserir, gráfico recomendado, escolhi a opção combinação e aí eu cliquei em um dos dois como eixo secundário. Aí dá OK. Aí depois eu trouxe ele para cá e aí eu vim aqui em Design e escolhi um novo tipo de gráfico aí já padrão escolhido. Ok, pessoal? Então eu já fiz aqui a opção aqui de você ter os dados aqui com novos campos que eu criei e aí tem um gráfico aqui. Em seguida a gente vai clicar novamente aqui para ter a opção de fazer aquela segmentação. Lembra? Então eu clico aqui nos dados, análise, inserir segmentação. Aí eu vou escolher a segmentação por estado. Aí eu clico aqui e vai aparecer a segmentação por estado. Uma vez que está selecionada essa segmentação, eu posso escolher a cor. Eu escolhi um verdinho aqui. Tá? Então, se eu vier aqui, clicar no Amapá, pessoal, isso aqui é mágica. Olha que beleza. Muda todos os valores, filtro. Se eu quiser escolher 2, aperto o Ctrl. Se eu quiser desabilitar o filtro aqui, eu venho aqui em cima. Pessoal, isso é mágico. Tá? Então é importante isso aí. Isso aqui é macumba, pessoal. Olha que coisa que a gente está conseguindo fazer com o Excel de uma maneira bastante interativa aí. Ok? Então, pessoal, a gente conseguiu fazer aqui uma nova tabela dinâmica, mas já com os novos dados aí. Ok, pessoal, até aqui? Por favor, vão dando ok aí, senão a gente refaz de novo. Opa, como chegamos nessa região, eu vou apagar aqui, pessoal. Eu clico no gráfico e aí tem a opção lá de analisar, tá? Então, olha lá, nós temos a opção de analisar. Essa analisar só aparece depois que você clica no gráfico, ok? E aí, a hora que você clica a opção analisar, tem a opção inserir segmentação de dados. Ok? A hora que eu clico aqui em inserir segmentação, ele pergunta o que eu quero adicionar. E eu pus estado. Quando eu coloquei estado, ele deu OK, ele apareceu o estado aqui. Tá? E com o estado selecionado, tá vendo as bolinhas aqui em volta, eu pus uma cor diferente para ficar mais bonitinho aqui. Tá? E aí, a partir do momento que você faz isso, vem a mágica aqui, a macumba aqui, nós estamos fazendo, olha que beleza, tudo automático, fazendo sozinho, sem programação, sem nada. Tá? Mas agora eu queria mais, para a gente fechar o gráfico aí, eu queria que ao invés de vocês colocassem, tá vendo aqui do lado esquerdo, a gente tem os vendedores, tá? Eu queria colocar aqui, ao invés de vendedor, eu queria que colocasse a parte de cliente. Olha como que a gente vai fazer, pessoal. Presta bem atenção. Eu vou selecionar aqui essa tabela inteira, junto com o rótulo. Ctrl C e vou vir aqui embaixo e dar Ctrl V. Ele fez a mesma tabela em cima e fez a mesma tabela embaixo. Tá?
Então, eu tenho duas planilhas agora. Só que nessa segunda, em vez de colocar o vendedor aqui, eu vou tirar o vendedor e vou colocar o cliente. O cliente não é bom, né? Porque... deixa eu ver o cliente aqui, se tem um nome. Ah, tem um nome aqui. Então, eu selecionei tudo aqui. Fiz uma Ctrl+C e pus Ctrl+V embaixo. Depois eu cliquei na planilha, vim aqui na tabela dinâmica do lado direito e mudei, ao invés de vendedor, eu pus cliente. Tá? E uma vez que a gente está aqui, eu vou fazer o mesmo processo, inserir, gráfico recomendado, combinação, e vou fazer um segundo gráfico aqui. Pessoal, então eu fiz um segundo gráfico. Ok? E aí eu posso vir aqui em Design e tentar montar o gráfico diferente. Agora, pessoal, ó a mágica aqui, ó a macumba. Pessoal, eu clico aqui, ele altera os dois gráficos, as duas tabelas. É macumba ou não é, pessoal? Vamos fazer de novo esse processo? Então eu vou apagar aqui. Vou apagar esse outro aqui. Então, a gente tinha esse primeiro aqui, não é isso? Eu vou selecionar esse que a gente já fez, Ctrl+C, e venho aqui numa célula qualquer, Ctrl+V. Só que ele ficou igualzinho os dois. Aí eu clico nesse segundo, e aí que eu clico F vendas, vai aparecer os campos. Em vez de vendedor, eu vou colocar cliente. Então, ele mudou aqui. Como que eu mudo? Eu clico na tabela e do lado direito ele vai aparecer os dados referentes à tabela. Na hora que eu clicar aqui, selecionar uma das tabelas, né? Eu vou lá, inserir, gráfico recomendado, combinação, eu clico uma das opções aqui e aparece o segundo gráfico aqui. Se eu tiver selecionado o gráfico e vier em Design, aí eu posso escolher qual gráfico que eu tenho interesse. E aí agora a gente volta àquela tela ali. Aí eu quero só o Mato Grosso, eu quero só a Bahia, eu quero só o Amapá. E se a gente fizer, na próxima aula, a gente vai fazer mais de um gráfico. E todos os gráficos estão ligados, pessoal. Macumba não é, pessoal. Então, a gente está trabalhando as ferramentas de visualização do Excel, que a gente chama Power Pivot, que nada mais é que uma tabela dinâmica mais sofisticada. E além disso, Dutra, o que ela tem mais que eu não poderia fazer só com tabela dinâmica? Pessoal, quando começa a ter um volume de muitos dados, tipo 100 mil, 500 mil, a tabela dinâmica trava. Não tem como trabalhar com a tabela dinâmica. Então, nós estamos trabalhando aqui pensando em Big Data, pessoal. Nas empresas, tem um número, vários anos de coleta, a tabela dinâmica não aguenta. Vocês têm que necessariamente fazer via o Power Pivot. Ou quem quiser, for aprender, fazer um curso aí de Power BI, também pode fazer isso. Tá? Isso já faz direto lá no Power Pivot, Power BI. Lembrando que o Power BI tem uma versão gratuita, pessoal. A gente não vai trabalhar isso nessa disciplina, mas tem uma outra disciplina que a gente dá aí, de TI, que a gente trabalha o Power BI, tá? Mas nessa é uma introdução ao Power BI. Quem souber isso aqui vai estar muito tranquilo em relação ao para fazer o Power BI, porque os conceitos são muito equivalentes. Os próprios termos Power Query, isso tem nos dois, tá ok? Então a gente aqui fez um desenho de alguma coisa que ficou bastante profissional aí. Ok, pessoal? Paloma, a frequência está ok aí, para que eles possam colocar. Pessoal, a gente tem mais um pouquinho de tempo.
Alguém que tiver alguma Tá sim, eu dificuldade, vou só mandar o link aqui. alguém que tem alguma dificuldade, a gente pode resolver até o final da aula aí, ok? Mas fora isso, se vocês conseguiram chegar aqui, ótimo. Quem não conseguiu, entra lá no mural do professor, onde ele mostra as etapas para você ativar aí o Power View, né? Desde que você tenha uma versão adequada aí, você vai ter essas três opções, ou seja, Power View, Power Map e Power Pivot. Power Pivot, automaticamente, o Power Map também eles já ficam ativos. Só o Power View que você tem que executar 4 programinhas, né? E depois tem um vídeo lá que mostra como ativá-lo, que às vezes ele não aparece automaticamente no menu do Excel, ou ele aparece e você clica e não faz nada. Ok? Então, alguma dúvida aí particular? Caso contrário, obrigado aí da presença e até lembrando o que a gente tem para a próxima aula, tá? Importante aí é uma coisa, essa aula que a gente faz, a gente pede para que cada um faça um vídeo de alguma coisa do Excel e poste o link lá. E o que a gente vai fazer na aula toda da semana que vem, desculpa, na quarta-feira? Nós vamos resolver o problema. Todo mundo já postou os vídeos para ajudar a turma toda, e agora a gente tem que usar o Excel para resolver o problema de alocação de custo do Joint Cost, tá? Então tem 2 métodos lá, vocês vão usar os 2 métodos e mostrar as diferenças entre eles aí. Nada mais é que um vai alocar diferente do outro, isso pode ajudar ou não alguns produtos, tá? Em relação ao preço final, tá? O preço você pode definir, precisa saber se as pessoas vão pagar. Então, o que tem para casa é fazer um videozinho de qualquer coisa do Excel. A gente é uma comunidade, a gente está trabalhando numa escola pública, a gente quer fornecer subsídios aí de material de qualidade para a população em geral aí que durante essa pandemia. Então, vamos ensinar eles a mexerem no Excel. Qualquer coisa do Excel, cada um ajudando aí a comunidade aí em geral nesses tempos do Covid. Pessoal, professor Dutra, essa macumba aí não funcionou no meu computador, como é que eu faço? Fica tranquilo que a gente vai repetir o processo, toda a aula, é sempre uma coisa a mais, e todo mundo vai sair macumbando aqui, porque isso aqui é fantástico, é um negócio muito legal. Então, se alguém precisar de uma ajuda, fala, a gente pode compartilhar a tela, porque a gente ainda tem mais 15 minutos aí, antes de finalizar a aula. Se alguém quiser uma ajuda, pode compartilhar a tela, a gente vai ajudando, tá bom? Obrigado a todos. O Paloma, o pessoal está com alguma dificuldade em relação à instalação. Você viu que eu deixei um videozinho. O maior problema é o Power View, depois que instala nessas versões. Então tem alguns segredinhos ali. Acho que mais tem que ir no... fazer o passo a passo, porque não é só executar o... Tem que tinha mandado, tem que abrir outras coisas, aí tem que... Acho que o pessoal mandou e-mail ontem à noite, não deu tempo ainda de... Então, dá uma olhada lá no mural do professor, então lá tem um passo a passo. Isso lembra que é para ativar o Power View, porque o Power Map, tá? E o Power Pivot já aparece. Tá, pode deixar. Até o no meu também não aparece o Power View, eu não tinha prestado atenção. Vou ver de quando eu for instalar no meu computador, fazer um videozinho. Só pra... Isso é legal. Então, mas lembra que quando ele não aparece, vocês têm que clicar. São aqueles, estão 4 arquivinhos naquela ordem lá. Você executa ele e depois de executar ele, você tenta ver se ele está no menu. Se ele não estiver no menu, aí você tem que ir lá nas opções, lá, suplementos com, e aí ativá-los. Ok. Acho que... E para a próxima aula ficou só o vídeo do treinando a ferramenta, né, do Excel. Agora, eles têm que ficar atentos, porque como o curso é bem compacto,
Aí na sexta-feira ele já tem que apresentar a solução lá, tem o vídeo, tudo direitinho. Então já tem que fazer isso aí, o tempo é bem curto aí, né? E aí na segunda-feira tem o ética, né? Você já habilitou? Não, peraí, que eu vou aproveitar e já deixar. Acho que só estava disponível até a aula de hoje. Vou habilitar as restantes, que aí eles já dão uma olhada. Isso, então lembrando que na sexta-feira já é a apresentação, então eles têm que fazer o PowerPoint e a narração do PowerPoint. E aí na segunda-feira eles têm que trabalhar já, tem que fazer entrevista e cada um responder. Aqui. Aqui.